bem-vinda a essa nossa nova entrevista hoje com Wallace Lima, esse pernambucano que vem reverberando energia quântica, máxima potência para o mundo todo, a partir de uma coisa muito simples que todo mundo tem, que é essa vontade de fazer alguma coisa, mas ele sabe o que ele quer e ele está fazendo uma revolução quântica no mundo, gente. O Wallace, que além de ter vários livros, né, que a gente pode inclusive deixar aí para vocês se conectarem mais com o conteúdo, ele vem produzindo um evento, já que está na 4ª edição, chamado Simpósio de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que inclusive é considerado o maior simpósio do gênero no mundo. Wallace, seja super bem-vindo, honro muito sua presença aqui hoje. E vamos falar de saúde quântica, vamos falar de espiritualidade, vamos falar de prática, de como levar isso para a sua vida na prática e como vencer crenças limitantes para a gente poder expandir essa nova energia que está surgindo e se expandindo cada vez mais naqueles que buscam e que querem ver o mundo muito melhor. Maravilha, Luana. Será um imenso prazer compartilhar esses conhecimentos com a sua audiência. A gente está num momento muito feliz da humanidade, onde novos conhecimentos científicos estão respaldando conhecimentos ancestrais e a gente está podendo, enfim, integrar ciência, espiritualidade e curas naturais de preferência, né? Porque aí a gente vai estar se conectando com essa inteligência inata do nosso corpo e que há também essa inteligência da própria natureza. Então, seja muito bem-vindo aqui, Wallace. Honro muito sua presença, te agradeço a oportunidade, gente. Abriu a casa para a gente, nos acolheu e vamos direto à pergunta. Wallace, hoje, com todos esses contatos de pessoas que estão com a mão na massa, você com a mão na massa, diretamente ligado com pesquisas, com curas, você acredita que para a maioria das doenças existe cura? Olha, Luana, na verdade, todo o trabalho que a gente faz é de mudar o foco, né? Nós temos uma medicina que tem um olhar muito limitado para essa questão da saúde, porque, na verdade, o olhar é para a doença, entendeu? Então, quando você olha para a doença, você entra na lógica do combate da doença, do sintoma, né? Toda a nossa medicina convencionalmente alopática, ela é voltada para o combate da doença. Então, olha-se para a doença e combate-se a doença com medicamento químico, né? Todo medicamento químico tem efeito colateral. E aí o profissional de saúde ele não é formado para conhecer o doente, ou seja, o que é que está por trás da doença, entende? Então, o que é que acontece? Dentro dessa ótica de tratar a doença com medicamento químico sem olhar as causas, tratar o sintoma, não há cura para nada. Então, tanto que os dados são absurdos, né? 70% de pessoas morrem no Brasil de doenças crônicas, cresce as doenças crônicas 5% ao ano, e se você for para o médico, com qualquer tipo de sintoma, seja um problema cardíaco, seja uma diabetes, seja um câncer, seja uma enxaqueca, ele vai lhe dar um remédio e vai dizer, se você perguntar por quanto tempo você vai tomar, ele vai dizer para você tomar a vida toda. A vida toda é um atestado de incompetência de curar. Então, esse sistema não é feito para curar. Então, você mantém-se doente e mais doente. A tendência é manter-se mais doente porque todo medicamento provoca efeitos colaterais, que não existe na natureza. O que existe na natureza é incompatível com o corpo humano. Se você usa durante um certo período de tempo, ele vai gerar problemas. Então, as pessoas tendem a ficar cada vez mais doentes. Da perspectiva que nós trabalhamos, que é exatamente de uma nova ciência, de uma nova medicina, onde integramos conhecimentos ancestrais das medicinas mais antigas, medicina ayurvédica, medicina antroposófica, medicina tradicional chinesa, tibetana, aos conhecimentos científicos mais recentes da física quântica, neurociência, epigenética, por aí vai. Na verdade, o ser humano, se você contribui para empoderar o ser humano, no sentido de que a doença
é uma denúncia de algum estado de desarmonia. Essa denúncia, ela pode estar ligada a vários níveis. Pode ser um nível físico, um mau hábito alimentar, um estilo de vida inadequado. Pode ser no nível emocional, pode ser no nível mental e no nível espiritual. A questão é que quando você trata apenas da enfermidade, da doença no nível material, você está esquecendo a origem, entendeu? Então, dentro do sistema convencionalmente alopático, não existe cura para nada absoluto, não é possível. Dentro da perspectiva de que nós devemos olhar para o ser humano e contribuir para que ele se empodere, ele mude seu estilo de vida, ele investigue o que está por trás da sua dor, do seu sofrimento, aquilo que está gerando um desequilíbrio, aquilo que está fazendo com que altere o seu campo energético, enfim, é o que é que está produzindo desarmonia. Então, o que a ciência está dizendo é que, na verdade, é possível se curar qualquer coisa, porque o ser humano curado, né, o ser humano em harmonia, o seu sistema imunológico é uma tecnologia avançadíssima. Nós temos todos os medicamentos dentro do nosso corpo, nós podemos acionar conscientemente através de um estilo de vida saudável, através de promover saúde, através de se prevenir das doenças, né? E aí, dessa forma, é muito comum hoje em dia a gente encontrar essas pessoas que saíram aparentemente, milagrosamente, das doenças incuráveis, que estavam à beira da morte. De repente elas mudam, ou seja, elas começam a entender como funciona a mente, como funciona o corpo. E dentro dessa perspectiva, é exatamente essa perspectiva da saída da saúde quântica, de levar para a humanidade uma nova lógica, de que a cura está dentro de nós, não está fora. Quando a gente busca fora, é exatamente o que está acontecendo. A gente está num ritmo de crescente de adoecimento, nesse sistema não tem saída. Dentro de um modelo verdadeiramente de saúde, sim, é possível curar o ser humano. E o ser humano curado, ele se autocura de qualquer doença. Qual que é o principal bloqueio que você vê nas pessoas que procuram cura e não conseguem se curar, ou que também estão dentro do sistema, continuam com esses vícios ciclicamente, né? E acabam caindo sempre nas mesmas enfermidades, enfim. O que você acha qual que é o bloqueio? Luana, é um sistema de crenças, né? Então a gente tem um sistema de crenças onde nós fomos educados para buscar fora as coisas da gente, né? Então você adoece, primeiro que você só procura um profissional de saúde quando adoece, né? Então a gente não tem uma política de prevenir-se das doenças, de promoção de saúde. Então nós fomos educados dentro de um sistema, e o profissional de saúde também foi educado dentro do sistema de doença, na verdade. Então eu fico imaginando que no futuro, dentro de uma cultura de saúde, a gente vai entender por que as pessoas não adoecem, o que é que faz uma pessoa saudável. Entendeu? O que é que ele faz? Porque se você tem um sistema imunológico que é capaz de se defender das células cancerígenas, que todos nós temos, então, dentro de uma lógica de saúde, a gente vai entender como é que você faz, qual é a sua prática, seu estilo de vida, para que a gente possa propagar isso. No entanto, nós fomos criados num modelo, né, onde se propagou exatamente isso, né? Você precisa ir para o médico para tomar remédio para sintoma. E o profissional de saúde, pelo próprio currículo, ele entende muito pouco de nutrição, ele entende muito pouco como funciona a mente, ele entende muito pouco como os pensamentos, sentimentos e emoções afetam o seu sistema imunológico, o seu sistema endócrino, o seu sistema nervoso, ou seja, ele entende muito pouco do ser humano, né? E esse padrão de crença é levado para a sociedade, entendeu? Então, um trabalho como esse que a gente faz aqui, de realizar um evento como esse, é exatamente dizer, olha gente, nós temos conhecimentos científicos de ponta, que vocês podem se empoderar e podem buscar, ao invés de estar agredindo diariamente seu corpo com toxinas de medicamentos, vocês podem buscar investigar o que está por trás disso, ou seja, como é que você pode ativar o seu sistema imunológico. Então a maior resistência, eu acho que é o sistema de crença. As pessoas precisam se empoderar, a gente precisa divulgar que há uma nova cultura. Essa parceria que a gente fez aqui com o Ministério da Saúde é exatamente de divulgar para que a população, isso venha de fora, a população sentindo confiança que existe um novo modelo de saúde, existe uma ciência poderosa, física quântica, neurociência, epigenética, respaldando isso. As pessoas se sintam seguras
e entendam que o atual modelo totalmente centrado essencialmente na medicalização da dor, do sofrimento, ele é ineficaz. Senão a gente não tinha tanta doença crônica. Então, uma nova oportunidade está surgindo. Isso é preciso, na verdade, é como se nós precisássemos instalar novos softwares, novos programas. A medicina alopática, ela tem o seu papel. A gente reconhece o papel numa emergência, numa cirurgia. Então, a questão é que as pessoas estão fazendo da alopatia a única coisa, entendeu? E aí eles estão agredindo dia a dia o seu corpo, oxidando o seu corpo, acidificando o seu corpo e criando o ambiente para que ele fique mais doente. Daí as pessoas estão morrendo cada vez mais num estado de sofrimento cada vez maior. Isso é denunciado pelo próprio Ministério da Saúde. As pessoas não morrem mais de morte natural. Não existe nem morte natural lá no Sul. Tem 130 causas mortes, mas não tem morte natural, porque não faz mais parte da cultura morrer. Como se morria antigamente, você vai dormir e acorda, morreu dormindo. Morreu do que? Não está dormindo, não se sabe nem do que morreu. Normalmente as pessoas estão morrendo entubadas nos hospitais, né? E aí, um novo sistema de crença é que vai fazer a diferença, ou seja, uma nova cultura, né? E essa confiança que as pessoas precisam adquirir no novo modelo. Dentro disso, onde entra a espiritualidade, Wallace? Olha, a espiritualidade dentro desse modelo quântico de saúde é uma peça-chave nisso, porque a espiritualidade é a gente entender que nós vivemos num universo inteligente, né? Então você vai ver isso nos próprios ditados populares, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então é a determinação que você tem, as coisas acontecem, né? Quem planta vento colhe tempestades. Então é a percepção de quando você está agindo dentro de um campo de interesses que não são, digamos assim, genuínos, você vai terminar colhendo aquilo que você não quer. Então, ou seja, é a gente entender que nós vivemos num universo que responde ao que nós somos. Então, a espiritualidade é praticamente entender que nós vivemos num universo de interconexão. Então, o meu estado vibracional predominante, que é a forma mais corriqueira que você pensa e sente, entendeu? É o que vai emitir um padrão eletromagnético e que vai fazer que você tenha a resposta do que você é. Então, isso ou seja, entender que nós vivemos, existe todo um processo evolutivo que nos trouxe até aqui. Então, entender esse processo evolutivo, que é o ser humano, o que é a natureza, essa interconexão, está ligado a uma visão espiritual do mundo. E lembrar que estar no processo evolutivo não quer dizer que você esteja super evoluído, né? Sim, é um caminho. Na verdade, a gente está evoluindo todo dia. Dentro da perspectiva que nós trabalhamos, né, uma mudança de paradigma é exatamente você estar olhando para as dificuldades, para a doença, para a enfermidade, como oportunidades de evoluir. Como uma coisa natural. Uma coisa natural para você evoluir, entendeu? Então não é ficar olhando só para a negatividade, olhar para o problema, olhar para a solução. Ou seja, se a dor está aqui, se a dificuldade está aqui, é porque tem uma solução. Então vamos olhar para a solução. A partir do momento que a gente passa a focar na solução e não no problema, a gente muda o circuito cerebral, muda a química do corpo. Entendeu? Então você passa a olhar para oportunidades e aí a gente se abre para um processo evolutivo que é contínuo. Os desafios são diários, a gente está todo mundo em processos evolutivos. À medida que a gente tem clareza disso, nós criamos um campo de acessar as infinitas possibilidades que a física quântica fala, né? E manifestar. E a partir do nosso aprimoramento como ser humano, a gente vai manifestar cada vez melhor o que nós somos. Se nós nos tornamos pessoas melhores a cada dia, o universo vai nos presentear, nos devolvendo dentro desse estado vibracional predominante. Maravilha. Wallace, a gente vê, é muito comum, né, no caminho do autoconhecimento, às vezes a gente desperta sozinho, a gente acorda um dia e fala, o que está acontecendo com a minha vida? E tudo muda. Você vai procurar as perguntas, recebe as respostas, porque quem pergunta acha, e aí você se vê sozinho. Qual que é a sua dica para aqueles buscadores que estão no caminho e ainda não encontraram a sua turma? Pois é, Luana, isso é uma coisa que a gente que está nesse caminho da busca, todo mundo passa pela... às vezes se sentir sozinho. O que eu diria para as pessoas é que você nunca vai estar sozinho.
entendeu? Eu passei a perceber isso, que mesmo quando você não tenha pessoas próximas de você, mas você pode, nós vamos nos conectar a pessoas às vezes muito distantes de nós. E a partir da nossa convicção que nós temos de seguir em frente, né, esse novo estado vibracional vai atrair pessoas que estão nesse campo. Né? Nós estamos aqui por isso, né? Entendeu? Então, assim, que as pessoas desenvolvam essa autoconfiança, que há uma transição, e que você vai encontrar agora as pessoas que estão dentro, porque o que acontece, a gente dentro do processo social, o ser humano ele busca o reconhecimento. Então, às vezes, para ser reconhecido, às vezes ele está dentro de contextos que não estão fazendo bem para ele, entendeu? Então, a primeira coisa é se colocar em primeiro plano. E depois de se colocar em primeiro plano, é desenvolver a autoconfiança. Quando você se coloca em primeiro plano, né, e é fiel à sua missão de vida, aquilo que realmente toca o seu coração, né, os parceiros, né, os amigos dessa nova jornada vão aparecer. Com certeza. Então vão aparecer. Às vezes eles aparecem da forma mais inesperada possível. Desenvolver essa autoconfiança é fundamental, porque se você vibra no medo, na insegurança, você vai terminar atraindo o que não quer. Exatamente. E falando em missão de vida, que é um outro grande ponto, que as pessoas falam, ok, eu sei que eu tenho uma missão de vida, mas eu não sei qual que é essa missão de vida. Dentro dessa nova busca, como acessar isso, Wallace? Como que você descobriu a sua? Conta pra gente. Olha, acho que cada ser humano não há uma fórmula, né? O que eu diria é que fique atento às oportunidades. As oportunidades podem ser um problema de saúde. No meu caso, foi problema de saúde. Tive problema de saúde desde criança. E aí fiquei ali me debatendo, tomando medicamentos durante muito tempo, até descobrir as medicinas naturais. Comecei com homeopatia. Então, a minha curiosidade de saber como é que eu me curei de um negócio, não tinha efeito colateral, que era barato, que eu passei a vida, boa parte da infância, adolescência e início da vida adulta. Então aquilo me levou à curiosidade de saber como aquilo funcionava. E aí foi que eu descobri que era a física quântica que estava por trás disso, né? Como já tinha deixado a engenharia eletrônica, já estava na física, ensinando física, eu era apaixonado, então eu digo, opa... Os engenheiros estão todos se convertendo. De física quântica, então isso me abriu um campo de possibilidade. Então, observa as dificuldades, observa os desafios. Por trás do desafio tem às vezes o contraponto, uma mina preciosa, entendeu? Então a impressão que eu tenho é que todo ser humano precisa desenvolver um processo de autogarimpagem, entendeu? É como se a gente tivesse cada um buscando descobrir a pérola preciosa que todos nós somos. Então, a partir do momento que a gente desenvolve essa autoconfiança e começa a sair dessa perspectiva de estar enredado nos problemas ao invés de nas soluções. Então, você quando foca olha os problemas como oportunidades, a gente começa a abrir essa caixinha aí. É isso. Caixa preta, né? Ok. Despertamos, né? Já sabemos o que está acontecendo na saúde, sabemos dos novos paradigmas, entendemos, buscamos, encontramos a nossa turma, achamos nossa missão de vida. Como levar isso para o mundo? Como nos fortalecer dentro disso? O que fazer com isso? Porque a gente tem que espalhar isso. Olha, Luana, hoje nós temos assim, com a internet hoje fica tudo mais fácil, né? Então hoje a gente está aqui e o que a gente está fazendo a gente espalha para o mundo, né? Então essa questão da web eu acho que facilita muita coisa. Então as pessoas, você tem as mídias sociais, você trabalha com Instagram, eu venho entrando nesse campo também. Então, por exemplo, meu trabalho nesses últimos 2 anos, pouco menos de 2 anos, eu já sou uma pessoa assim pública, já realizo trabalhos públicos, mas ele tomou uma proporção inimaginável em função da internet. Então, se você tem um bom trabalho, você precisa também se municiar de uma boa equipe técnica, né, para que você possa fazer aquilo que você faz de melhor. Entendeu? Então, acho que hoje nós temos um potencial enorme de comunicação. Você tem o Facebook, você tem e-mail, então existem
inúmeras possibilidades e criar redes, né? Então, o que a gente faz num evento como esse também é criar redes. A gente então, vai conhecendo pessoas, ou seja, interagindo com pessoas que estão no nosso mesmo campo. E aí, com isso, você amplia, né? Criando uma rede de solidariedade, onde as pessoas se ajudam. Então, acho que... Não, independente da profissão, independente do círculo social, todo mundo pode se fortalecer. Sim, com certeza. Hoje a gente tem esse potencial, você tem uma tecnologia disponível, enfim, muita coisa disponível que possibilita você levar o trabalho hoje, não só para o Brasil, mas para o mundo, porque a internet não tem fronteira, né? Então, acho que a gente está num momento muito favorável nesse sentido. E uma coisa, assim, para finalizar isso com uma fita vermelha, que é muito importante, gente, que eu quero muito trazer isso do Wallace, porque ele é um cara que, assim como eu, me identifico muito com ele, porque ele é muito ativo, ele pega uma pessoa aqui, amarra ali, faz todo mundo ficar amigo, tem essa generosidade maravilhosa. E em relação a qual é a diferença do novo padrão de empresário para esse novo empreendedorismo que qualquer pessoa pode empreender em si mesmo. Sim. Empreender não tem uma ligação direta com o financeiro ou monetizar, né, Wallace? Eu queria que as pessoas entendessem isso para elas ficarem mais ousadas. Sim, sim. Olha, eu acho que o primeiro passo é quebrar preconceitos, né, em relação a empreender, em relação a empresário. A gente tem uma cultura muito preconceituosa em relação a tudo isso, a pessoas que têm sucesso, que ganham dinheiro, entendeu? Então, nós temos uma cultura de muitas crenças limitantes em relação a essa questão, né? E, por outro lado, essas crenças limitantes têm a ver também com empresários com mente limitada, entendeu? Pessoas que só olham para o dinheiro. Dinheiro é a ponta do iceberg. Na verdade, o dinheiro é o resultado de um trabalho. É uma energia. Eu costumo falar em prosperidade multidimensional. Então, se a pessoa está só olhando para a prosperidade material, ela não vai andar muito tempo, né? Tanto que você encontra pessoas milionárias se suicidando. Por que estão se suicidando? Era milionário, o que é isso? Então, significa, o problema é o dinheiro? Não, o problema é a mente. Entendeu? Então, a gente precisa ter uma mente que também evolua. A gente precisa evoluir em todos os níveis, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, sobretudo espiritualmente, entendeu? Ou seja, o dinheiro não vai fazer você melhor do que ninguém. Não é assim, né? Não é por aí. Mas o dinheiro, você pode, se você é uma pessoa que tem uma mente próspera também, né? Você vai poder usar o dinheiro de forma a se transformar numa pessoa melhor, investir em conhecimento, investir em novas tecnologias. Investir nas pessoas que estão próximas a você. Contribuir para as pessoas que estão próximas para você crescer. E não é dar dinheiro, gente, entenda, não é dar dinheiro para as pessoas, é dar oportunidade. Oportunidade, olha, o que não tem, isso você falou uma coisa perfeita, dar oportunidade. E também estimular as pessoas a empreenderem, porque na verdade o maior... eu acredito que, na verdade, as pessoas serem autoempreendedores, porque o primeiro empreendedorismo é você empreender a si próprio. Porque imagina, se você não consegue controlar os seus próprios pensamentos de baixa autoestima, que estão lhe sabotando o seu processo evolutivo, então você não consegue empreender nem a si próprio. Então o empreendimento ele começa consigo primeiro, né? Então, a partir do momento que a gente aprende a se autoempreender, então nós podemos empreender. Você aprende a se valorizar. A se autovalorizar, exatamente. E criar, dentro do que você falou, de criar oportunidades para que as pessoas também se autovalorizem, né? Para que as pessoas elevem sua autoestima, para que as pessoas... E só vocês se sintam úteis e que as pessoas procurem ver o que elas fazem de bom, não é? Para que elas possam fazer a diferença no mundo. Na verdade, o sucesso está muito ligado, né, aquilo que a gente faz, a gente ajuda a transformar as pessoas e o mundo, e naturalmente a partir da nossa própria transformação. Com certeza. Nossa, muito bom falar disso, gente, porque uma das coisas que mais limitam, principalmente as pessoas que estão no caminho da espiritualidade, elas se sentem... não é todo mundo, tá? Mas eu recebo muito esse tipo de pergunta e eu também passei por isso. Não sentem-se merecedores, acham que dinheiro não é bom, porque, lógico, o capitalismo selvagem... Porque se você vai se espelhar em quem não usa bem o dinheiro, é uma coisa, mas veja, tem tanta coisa boa para se fazer que depende do dinheiro. Então, primeiro se transforme para não achar que o dinheiro é seu inimigo,
Porque você pode fazer a diferença no mundo se você for uma pessoa milionária. Entendeu? Então tem milionários fazendo coisas fantásticas hoje. Entendeu? Por que ele está fazendo? Porque ele se conscientizou de que isso faz a diferença, entendeu? Não é só ter o dinheiro, você tem que se realizar como ser humano. E também não precisa ser bilionário para ser feliz e para dar oportunidade para outras pessoas. Tudo depende de qual é a sua missão de vida, ao que você está ligado. É muito importante a busca, gente, em todos os níveis. Porque aí a pessoa se conscientiza, consegue uma base material, que é a física, emocional, espiritual e mental, eu não falei? Mental que eu não falei. Porque também, quando você pode estar super espiritualizado, mas se a sua família estiver passando necessidade, como é que vai ficar a sua cabeça? Como é que vai ficar seu emocional? E você precisa também aprender a lidar com os pensamentos, né? Os pensamentos, com as crenças limitantes, aprender a observar os próprios pensamentos, né? Para que a gente não esteja caindo em armadilhas, estruturas que a gente viveu no passado de negatividade, que é muito comum, que são os processos de autossabotagem, né? Então, um aprendizado constante. A gente olha e todo pensamento que está nos colocando para baixo é alguma mentira que a gente está contando para a gente mesmo. Com certeza. Essa é a estratégia que eu uso. Maravilha. A gente está aqui para evoluir, não está aqui para estar se botando para baixo. Ótimo. Gente, esse é o Wallace Lima, um cara que tem uma super experiência de vida, pesquisador. Eu estou, assim, super grata. Foi o último entrevistado de tudo e foi muito bom porque eu consegui reunir vários sentimentos que eu tive, senti várias necessidades das pessoas que eu venho conversando, e uma das coisas que mais me preocupa é o fortalecimento dessa nova indústria, que é a indústria do bem, né? Não gosto de falar que é a indústria do mal e do bem. Às vezes, muitas pessoas que estão trabalhando da forma que é o velho mundo, nem tem consciência disso, né, Wallace? Sim, claro. Então não vamos apedrejar ninguém, mas vamos nos elevar, vamos levar isso de uma forma com que a gente consiga se fortalecer e formar novas frentes, uma nova economia, uma economia sustentável. É um novo paradigma, né? Exatamente, a gente não precisa estar combatendo. Eu acho que a lógica do combate é a do antigo paradigma, né? Em tudo que você combate tende a você reverberar. É a gente dizer em alto e bom tom que tem um caminho que integra, né, o velho caminho e amplia ele, né? Então ele mais ampliado. E um caminho mais ampliado oferece muito mais possibilidades e potencialidade da gente se conectar ao nosso eu superior. E valorizar todas as dádivas da natureza. Sim, conectado sempre com a natureza, isso é fundamental. Gratidão, Wallace, te agradeço muito e parabéns. Obrigado. De coração. Obrigado, querida.